Guarda teus pés, para não andar em lugares escorregadios. E quando você tropeçar, quer dizer que a alma morreu, não tem mais jeito. Não é isso. Todo pecado que o homem cometer, for capaz de se arrepender e tiver no coração capacidade de arrependimento sincero e se humilhar diante do Senhor, Ele pode perdoar quando Ele quer. Depende dele, depende da pessoa que peca. Agora, irmãos, ninguém convive com o pecado como se fosse uma coisa inocente. Pecado é como veneno. Ninguém brinca com veneno. Há pouco tempo morreu um encantador de serpente, hein, famoso. Ele pegava as serpentes mais venenosas, ele era muito hábil. Mas uma hora ele distraiu, a serpente picou ele e ele morreu. Quem brinca com a morte. Está escrito assim, irmãos: aquele que gosta do perigo, morrerá dele. E quem vive com o pecado, gosta de perigo. Nós gostamos de lugar seguro, abrigo seguro. Forte rocha é o nosso Senhor. Esconda-te debaixo das asas do Onipotente e fuja desse mundo enganador, porque aqui tudo está de passagem. Como também nos elegeu nele. Ele nos elegeu. Nós somos eleitos. Mas quem são os eleitos? São aqueles que recebem o chamado de Deus e aceitam. Como Deus sabe quem vai aceitar, Ele já chama de predestinado antes da fundação do mundo. Eu não sei o nome dos que estão aqui, mas todos vocês aqui, Deus já conhecia vocês antes de fazer o mundo. Elegeu vocês, porque vocês creram. Mesmo os que estão remotos aí, vocês creram, vocês são eleitos. Porque aceitaram o chamado, são eleitos. Aos que dantes conheceu, a estes predestinou. A esses que predestinou, a estes justificou. Aos que justificou, a estes glorificou. É o último estágio desse nosso caminhar. E a glorificação é quando nós estivermos nas moradas eternas. Aqui todo mundo pode deixar o Senhor ou ficar com Ele. Cada um que escolhe. Quando o Senhor fazia uma prática, Ele falava que quem não comia da carne dele, eu acho que era isso. Quem não bebesse do seu sangue não tinha parte nele, eles se escandalizaram. E foram embora. Seus discípulos falaram: Senhor, olha, é melhor só maneirar o discurso, que você está perdendo a clientela. Foi todo mundo embora, só estão os 12 nós aqui, Você está falando muito forte. O Senhor calmamente falou para ele: você também não quer ir embora? Pode ir. Eu falei: não. Ele caiu em si. Eu vou usar uma liberdade, mas não de uma forma estúpida. Eu vou ficar do teu lado. Deus não força ninguém. Mas Ele tem muito prazer que o ser humano aceite o seu chamado. Todos que aceitam são predestinados. E todos que são eleitos foram predestinados. Foi eleito, continua na fé, está predestinado. Se você tombar aqui no campo da batalha, crendo em Jesus, a sua salvação está consumada. Na cruz de Jesus. É nele que nós nos salvamos. Nós somos adotados como filho. Nós não somos filhos pela nossa natureza. Pela nossa natureza nós somos filhos da ira. Mas pela adoção nós somos filhos do amor. Nós não tínhamos em nós nada que pudesse encantar o Senhor Deus. Mas Ele tem tanta coisa que pode encher nosso coração de júbilo. E Ele nos tomou então, no sangue de Jesus como filhos. Cada um de nós somos adotados, segundo a sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Bonita essa palavra, né, irmãos? Nos fez agradáveis a Ele. Então quer dizer que Ele agrada da irmã, Ele agrada do irmão. E com pequenas coisas Ele agrada, porque o que é grande para Deus? O que alguém pode oferecer para Deus que seja muito grande? O que alguém pode dar presente para um arquibilionário, trilionário? Quem vive de salário, que presente que ele pode dar para um trilionário? Nada que ele der me interessa do ponto de vista financeiro. Agora, e para Deus? O que nós podemos dar para Ele? Nada, a não ser nossas misérias. Mas no lugar dele Ele tem muita coisa para dar para você. Porque Ele se agrada de você, se agrada de nós. Isso é maravilhoso, porque como Ele tem tudo, à medida que nós vamos gostando dEle, aproximando dEle, Ele vai transferindo os seus tesouros para nós. E de pouco a pouco, nós vamos sendo perfume de vida diante dos olhos do Senhor.
Aonde você vai, aonde você for, à medida que a carne não te empurra, não te governa, e o Espírito te governa, você se torna cheiro de vida, instrumento de paz. Você pode, com a palavra de Deus na sua boca, salvar uma família inteira. Salvar sua própria família. A palavra de Deus tem esse poder. Com ela, nós podemos fazer coisas maravilhosas, porque Ele prometeu, eu vou, o Pai, mas vocês vão fazer coisas maiores do que essas que eu fiz. Já pensou isso? É o chamado. Quando desceram 2 anjos lá em Sodoma e Gomorra, eles falaram, vamos embora, porque eu estou com ordem para destruir essa cidade aqui. Já os anjos tinham conversado com Abraão. Abraão ainda teve uma prosa boa com Deus. Perguntou se tivesse mais justo lá, ele ia fazer si mesmo. Chegou a vez de Ló. Vamos embora, que eu estou com ordem para destruir a cidade, só que eu tenho uma ordem também. Junto com a ordem para destruir a cidade, eu recebi outra ordem, que eu não posso destruir a cidade com você aqui. O cheiro de Deus estava nele. Vocês percebem isso? Tornou agradável para si no amado. Ele foi agradável aos olhos do Senhor. Assim, irmã e irmão, é agradável aos olhos do Senhor.